Meus irmãos, minhas irmãs, que satisfação, que prazer estar aqui novamente junto com vocês. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é Emmanuel. Dando continuidade ao nosso estudo, nós hoje iremos nos debruçar sobre a lição de número 12. Pensaste nisso? Todavia, nós precisamos sempre, ao iniciar qualquer trabalho, esquecer o que é transitório e focar a nossa atenção na bondade divina. Precisamos pedir a Deus que Ele nos favoreça com as suas bênçãos e que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Eu convido a todos mais uma vez para prestar atenção nesta belíssima lição. Com poucas linhas, Emmanuel sintetiza um ensinamento profundo. Como eu não detenho esta capacidade, eu vou certamente me alongar um pouco mais. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista religioso, até hoje, em 2022, em pleno século XXI, até hoje, existem debates e mais debates sobre a mortificação do corpo físico, debates, discussões a respeito da privação de alimentos, jejum e até mesmo sobre a vida de isolamento. Até hoje. Até hoje, muitos defendem a mortificação como uma prática necessária para que nós possamos dominar o nosso corpo e, assim, colocá-lo a serviço da alma, de nós mesmos. Nós não podemos esquecer que ainda hoje, em pleno século XXI, muitos encaram o corpo físico como um inimigo perigosíssimo. Um inimigo perigosíssimo, como fonte de todos os pecados. E por decorrência lógica, na atualidade, muitos são favoráveis à mortificação corporal, cuja finalidade é acalmar o fogo intempestivo da carne. Daí nós nos deparamos e entendemos a prática, a mortificação do corpo, a autoflagelação, os cilícios, até mesmo o uso de chicotes. Ou seja, práticas referentes à mortificação, às mutilações do nosso próprio corpo. Por quê? Porque ainda hoje existem aqueles que defendem que, de fato, o nosso corpo é mau e nós, como espíritos, somos bons. Para muitos, a salvação, então, é escapar do corpo. Se o corpo é considerado mal, ele deve ser tratado com rigor. Mas pasmem, por conta desse entendimento equivocado, muitos até mesmo encontram uma justificativa para o desregramento moral. Nós percebemos que Emmanuel se utilizou da carta de Pedro às igrejas. Todavia, penso que é indispensável, primeiramente, nós lembrarmos que na época da igreja primitiva, os nossos irmãos, os cristãos, eles lutavam não apenas contra as perseguições do mundo pagão, mas também eles estavam lutando contra as falsas doutrinas, contra as heresias, ensinamentos emanados de sábios. Até hoje, as pessoas se ancoram na palavra de cientistas, filósofos, sábios. Ensino, conselhos, prédicas, tudo da boca de sábios, de intelectuais.
Esta, esta epístola de Pedro, mais ou menos, ela é datada do início do século II. E nesta epístola, depois de estudarmos, nós iremos perceber que Pedro, de fato, ele nos acautela. Ele adverte os cristãos daquela época, os cristãos sinceros, quanto às falsas doutrinas em face das heresias. Penso que até hoje nós precisamos ter muita cautela sobre aquilo que é ensinado, aquilo que é divulgado, principalmente aquilo que é fomentado, para que nós sejamos cautelosos quanto aos ensinamentos advindos do trabalho de doutores, filósofos, pensadores. Mas naquela época, por exemplo, os gnósticos, eles defendiam a mortificação da carne. Eles defendiam a tese de que o mundo foi criado com a mistura do bem e do mal, sendo bom o espírito e inteiramente mal a matéria, o corpo. Como nós já dissemos, os gnósticos entendiam que, por decorrência lógica, o corpo deve ser mortificado, devendo nos afastar das tentações. Meus irmãos, de forma paradoxal, esse dualismo levava também ao desregramento moral. Como assim? Ora, se a matéria era considerada má, se nós sofremos influências da matéria e do corpo, então nós somos vítimas indefesas ante as tentações, porque eles entendiam que as influências eram irresistíveis. Se nós somos vítimas indefesas, portanto, nós não devemos ser responsabilizados pela luxúria, pelo pecado. Se nós percebermos bem, é a vitimização atual. É a vitimização atual no passado. Esta mesma bandeira é levantada hoje. Se nós somos vítimas, se não nos resta liberdade, e submetidos à fatalidade do mal, portanto, nós não somos responsáveis. Por isso que eu entendo maravilhosa esta lição, por isso que eu entendo de vital importância esse ensinamento, por isso que eu valorizo cada vez mais o trabalho de Emmanuel. Emmanuel, de forma sucinta, endereça o nosso olhar para um assunto muito importante. Nesta belíssima lição intitulada Pensaste nisso? Emmanuel nos ajuda, ilumina o nosso caminho. Esta lição endereçada pelo benfeitor espiritual Emmanuel, ele, como nós já dissemos, ele se socorre da carta de Pedro a todas as igrejas cristãs. E Emmanuel coloca ali no caput, no início, como introdução à fala de Pedro, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Você já procurou saber qual o significado, o conceito da palavra tabernáculo? Santuário. Ele apresenta o corpo como um templo. Então Pedro refuta de forma direta o dualismo gnóstico. O apóstolo Pedro, ele apresenta o próprio corpo como um santuário portátil, como um tabernáculo, o lugar mais sagrado, o nosso corpo. Pedro não nos apresenta o corpo como algo mau. Então, é necessário, é indispensável de nossa parte que nós
tenhamos muito cuidado com as armadilhas, com as falsas doutrinas. Como hoje, os falsos mestres, os pensadores, os intelectuais, eles também fomentam uma vida desregrada, levando-nos a submeter de forma passível à submissão aos vícios e às paixões. Até hoje, em pleno século XXI. Os gnósticos da época, ao contrário da doutrina apostólica, das lições da igreja primitiva, eles defendiam que a vida cristã não deve ser levada tão a sério. Porque enquanto a doutrina apostólica defendia que a vida cristã ela deve ser santificada com virtudes, enquanto a doutrina apostólica defendia a tese de que Jesus Cristo retornaria, os gnósticos, os falsos mestres, os pensadores, eles afirmavam que a segunda vinda de Jesus Cristo não iria acontecer e que assim, sendo o corpo mau, era importante submetermos-nos passivamente às tentações. Era importante gozar a vida plenamente, uma vida totalmente entregue aos prazeres. E veja bem, meus irmãos, esses ensinamentos começavam a ser disseminados dentro da própria igreja primitiva. E dentro da própria igreja primitiva, de forma sutil, começavam a influenciar os cristãos, fomentando de forma clara a libertinagem, a satisfação dos próprios interesses, totalmente em contradição com os ensinos da doutrina apostólica. Difundia assim então doutrinas fundamentadas nos dois princípios opostos, ou seja, do bem e do mal, nesse dualismo. Dentre as falsas doutrinas, como nós já dissemos, podemos destacar o gnosticismo, o maniqueísmo, filosofias sincréticas, filosofias dualistas. Repito mais uma vez, infelizmente, até hoje, meus irmãos, até hoje, muitos defendem que nós somos vítimas das tentações, tanto que muitos alardeiam. A carne é fraca. E nós percebemos que Emmanuel, de forma sábia, eficaz, ele destaca que o nosso corpo é um templo, e assim nós não devemos acusá-lo jamais pela prática de crimes. Ele refuta toda e qualquer ideia de que nós somos vítimas passíveis, submetidas cegamente às nossas paixões. Nós, como cristãos, nós aprendemos que nós somos responsáveis por nossos atos. O benfeitor espiritual Emmanuel, ele percebe de forma bem clara que muitas falácias, muitas mentiras são financiadas para que, e até mesmo muitos defendem a legalização de crimes e mais crimes. Dentre eles, poderíamos citar, de forma absurda, a legalização do crime da pedofilia. Talvez você não saiba disso, mas de forma sutil, existe um projeto para que a pedofilia deixe de ser considerada crime. Ou seja, muitos ainda entendem sedutor o convite à vitimização. Muitos aceitam passivamente ou até mesmo conscientemente o convite à luxúria. Ora, nós como cristãos, nós sabemos que a vida humana não é a busca do prazer insensato, a satisfação egoística dos nossos desejos. Nós, cristãos, aprendemos que aqui, nós, como filhos de Deus, estamos aqui com um objetivo divino. Nós aprendemos que tudo na criação é divino. Tudo na criação é bom. E nós, como filhos de Deus, como criaturas, nós não somos fracos. O nosso corpo, ele não representa o papel de
verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Não, meus irmãos. O corpo humano, o nosso corpo, nos oferece como templo, sagrada oportunidade de crescimento, sendo que ele nos oferece a oportunidade bendita de aprender, de valorizar, de reformar e engrandecer a nós mesmos, espíritos imortais. Dignificar a vida, a excelência de viver. Em verdade, nós somos filhos abençoados e que herdamos, como filhos do nosso Pai, poderes para honrar o nosso Criador, iluminando o ambiente, iluminando a nós mesmos, cada um. Você, todos nós, desfrutamos dessa oportunidade bendita de sermos divinos, sermos úteis à iluminação. É insensato quando nós acusamos o nosso corpo ou quando nós submetemos cegamente aos seus caprichos, às paixões. O nosso corpo não deve receber indevida acusação, pois, em verdade, repito, como Emmanuel deixa de forma bem clara, o nosso corpo ele é um tabernáculo. Ele é uma bênção. Pensando nisso, meus irmãos, meditemos a respeito destas considerações, desses equívocos, dessas falsas doutrinas e lembremos-nos sempre da nossa necessidade de santificar a terra, de santificar o nosso corpo, neste caso, como um templo divino. Aliás, nós aprendemos que a terra também é um templo. Em qualquer lugar que nos encontremos, santifiquemos. Respeitemos o solo que a gente pisa, respeitamos o corpo que habita-nos como alma. Para tanto, sejamos disciplinados, responsáveis. Façamos como Deus, na condição de co-criadores. Sejamos divinos. Nós, como filhos de Deus, a todos nós está reservado algo de maravilhoso. Por isso que nós precisamos despertar para o nosso potencial. Você, como eu, todos nós, como filhos de Deus, desfrutamos da oportunidade bendita de sermos úteis. Então, extirpe de você toda e qualquer ideia de desânimo, de autocomiseração e olhe para você com a dignidade que você merece. Estas são as nossas palavras. Espero ter interpretado de forma digna o pensamento do Emmanuel. Espero que eu tenha interpretado de forma digna as leis universais. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até breve.